Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou falar de 5 conselhos de escrita da Virginia Woolf, né? Escrita para poetas, mas que também se aplica a outros escritores de prosa também, que está contida num artigo dela chamado Carta a um Jovem Poeta, que foi um texto publicado em jornal, mas escrito como resposta a um amigo dela, um amigo escritor chamado John Leman, que era um rapaz mais novo que ela, que mandou uma carta para ela perguntando: Virginia, qual o futuro da poesia? A poesia morreu? E aí a Virginia faz esse texto delicioso em resposta, no qual ela inclusive dá vários conselhos mais práticos. Como no domingo passado eu falei sobre o Cartas a um Jovem Poeta do Hilke Querido, um texto que eu adoro, de um autor que eu adoro, agora eu estou aqui com uma autora que eu adoro, com um tema bastante parecido, né? Também uma carta a um jovem poeta e também conselhos de escrita. A Virginia aqui é bem humorada e cômica do que o Hilke. O Hilke é um pouco mais solene, né? E o Hilke, como eu falei no outro vídeo, acaba ultrapassando um pouco a questão dos conselhos de escrita para os conselhos da vida. A Virginia aqui fica mais concentrada no próprio ofício de escritor e ela traz aquele humor dela, assim, irônico, sarcástico, piadista, maravilhoso. O texto é muito engraçado. Antes de começar a falar das 5 dicas, inclusive eu quero ler uma parte onde ela fala o que os escritores de prosa falam sobre os escritores de poesia, porque é muito engraçado. Imagine você ter que introduzir uma poça para corresponder à moça, mencionada antes, ou emparelhar dor e penhor. A rima não somente é infantil, como também desonesta. Nós, os prosadores, dizemos. E depois dizemos mais. Vejam só as regras deles, como é fácil ser poeta, como é estreito e estrito o caminho que seguem. Isso você deve fazer, mas aquilo não pode. Eu preferia ser criança e andar em fila numa viela de subúrbio a escrever poesia. Já ouvi prosadores dizendo isso. Deve ser como tomar o véu e entrar para uma ordem religiosa, essa obediência aos ritos e rigores do metro, e isso explica porque eles vivem sempre repetindo a mesma coisa. Já nós, os prosadores, só estou lhe falando o tipo de bobagem que os prosadores dizem quando estão entre si. Somos mestres da língua, não seus escravos. Ninguém pode nos ensinar, ninguém pode nos coagir. Dizemos o que é nossa intenção dizer. E é a vida como um todo que temos por nosso território. Somos os criadores, os exploradores. E assim prosseguimos de modo muito insensato, devo admitir. Uma delícia, gente. Virgínia, querida. Devia ser muito bom ser amigo da Virgínia, né? Acho que ela tinha um humor ótimo. Vamos então aos conselhos de Virgínia nessa carta que foi escrita 29 anos depois dos conselhos do nosso querido Hilke. O primeiro conselho, o conselho número 1, é que você não se leve tão a sério. A passagem em que a Virgínia diz isso é tão boa que eu vou ter que ler. Eu não vou ler todas as passagens relativas aos conselhos, não. Mas é muito bom, porque ela diz o seguinte: se começar a se levar a sério como um líder, ou como um seguidor, como um moderno, ou como um conservador, então você se transforma num animalzinho afetado que arranha e morde. É maravilhoso. Mas cujo trabalho não tem nenhuma importância, nem o menor valor para quem quer que seja. Então é isso, queridos escritores e aspirantes. Não se levem tão a sério, não sejam tão afetados, porque na real, quem aguenta, não é mesmo? O conselho número 2 é tentar captar um momento único. Nesse ponto, ela dialoga com o Hilke. Quem viu o vídeo de domingo, lembra que eu falei, né, que o Hilke aconselha ao poeta tentar olhar as coisas como se tivesse olhado pela primeira vez. O que, de certo modo, já é buscar um caráter único. E a Virgínia vai falar isso. Tente encontrar algo de único. Ela diz que o poeta, ele tá sempre tentando captar, transmitir, na verdade, algo que só uma pessoa captou num momento específico, numa situação específica. O poeta se interessa muito menos pelo que temos todos nós em comum do que por aquilo que ele tem à parte. Mais adiante ela diz: o poeta está tentando descrever com sinceridade e exatidão um mundo que não tem existência, exceto num momento particular para uma pessoa em particular. E quanto mais sincero ele é, sendo fiel ao preciso contorno das rosas e repolhos do seu universo privado, mais intrigados deixa a nós que num espírito indolente nos comprometemos a ver,
repolhos e rosas como eles são vistos mais ou menos pelos 26 passageiros nas janelas de um ônibus. Ele se esforça para descrever e nós nos esforçamos para ver. Ele agita sua tocha e notamos um brilho de fagulhas. É excitante, é estimulante, mas aquilo ali é uma árvore? Nós perguntamos. Ou é uma velha que está na beira da sarjeta amarrando um sapato? O conselho número 3 é que o poeta escreva sobre algo além dele, que ele olhe para o mundo, que ele escreva sobre o mundo e sobre as outras pessoas. Nesse sentido, também uma semelhança com o Rio, que o Rio também fala sobre isso, né, sobre como é bom se inspirar no entorno e escrever sobre a natureza, né, o Rio que se refere ao entorno mais como natureza. Mas a Virgínia fala sobre essa possibilidade de tratar do mundo exterior. Ela diz assim: por que não deveria a poesia, agora que tão autenticamente ela se libertou dos restos de certas falsidades, dos destroços da grande era vitoriana, agora que com tanta sinceridade ela se entranhou na mente do poeta para verificar-lhe os contornos, obra de renovação que de quando em quando tem de ser feita e era de certo necessária, pois amar poesia é quase sempre consequência do esquecimento de si mesmo, tudo se torna distorcido e impuro se você perder de vista essa realidade central. Agora, dizia eu, que a poesia fez tudo isso, por que não deveria ela mais, uma vez abrir os olhos, olhar pela janela e escrever sobre as outras pessoas? E nesse fragmento a gente pode perceber que a Virgínia está comemorando o fato de a poesia ter, de certo modo, se libertado de certos artifícios, provavelmente formais, e de certas convenções poéticas. Então, assim, a poesia agora é mais livre, o que não impede que ela possa tratar muito bem, por sinal, do mundo das outras pessoas também. Não falar só sobre o indivíduo, né? Assim, enfim, só sobre uma perspectiva muito subjetiva, talvez. O conselho número 4 é que se pratique muito, que se escreva muito. Inclusive, ela diz que o poeta procure praticar vários gêneros diferentes de texto, de poesia, que ele imite, sim, os escritores de quem ele gosta, mas que ele se dê esse momento inicial de prática, de escrever, de praticar, de praticar. Ela usa uma imagem muito bonita para falar dessa experiência da prática, usando Shakespeare como exemplo. E ela diz assim: por que você acha que o Shakespeare dominou tão bem o inglês? É porque ele teve que fazer falar o Hamlet. Ele teve que fazer falar a Cleópatra. Ele teve que fazer falar o Falstaff. Foram esses personagens que ensinaram o Shakespeare a escrever. Olha que linda essa imagem, né? Ela tá dizendo que os personagens ensinaram o Shakespeare a escrever porque o Shakespeare precisava escrever de modo convincente, falar de modo convincente, fazer esses personagens falarem de modo convincente. E esse conselho bastante prático se conecta muito bem com o conselho número 5, que é não publique nada antes dos 30 anos, né? A Virgínia é enfática. E esse, novamente, é um conselho que bate com o do Rilke, né? Aí eles estão coordenados, estão alinhados. O Rilke, ele usa enfaticamente uma frase no Cartas ao Jovem Poeta dele, que é: a paciência é tudo. E a Virgínia escreve: pelo amor de Deus, não publique nada antes dos 30. Ela está dizendo para o poeta ter paciência e ter esse momento de prática, que eu falei antes, na dica número 4, mas ela diz que o escritor antes dos 30 é muito dramático, é muito sujeito a um excesso de emoções, a muitos exageros que ela acha que estragam o fazer literário, interferem no fazer literário. Os escritores ficam muito dados a excessos, a exageros. E esse é um conselho que a própria Virgínia seguiu, né? A Virgínia só publica o seu primeiro romance já com 33 anos, se eu não me engano. Então, assim, essa aqui faz o que fala, essa aí seguiu as próprias regras. Lá no vídeo sobre o Rilke, eu tava falando sobre a mudança de postura diante da arte, né? Eu li o poema dele, Torso Arcaico de Apolo, que termina com aquela frase maravilhosa: força é mudares de vida, e falei sobre essa convocação da obra de arte para que a gente mude de postura, de certo modo. E lá eu fiz o gancho para esse vídeo de hoje. E é interessante porque uma das coisas que eu falei sobre a possível mudança de postura era da gente ter mais abertura, né, com o artista e se abrir para a alteridade que ele está nos oferecendo, né, e mudar talvez a nossa postura em relação à arte
para algo mais contemplativo do que utilitário, né? Que a gente contemplasse mais do que consumisse. E a Virginia estava muito ligada nessa questão da literatura como alteridade. E para isso eu separei trechinhos dela também. Já que eu li trechos da poesia do Rilke, aqui eu vou ler um trecho do Orlando, mas antes eu vou ler um trecho desse artigo aqui, onde ela descreve a leitura. E aí vocês vão ver como o trecho do Orlando combina com esse. Ler, como você sabe, é um pouco como abrir a porta para uma horda de rebeldes que investe nos atacando em 20 flancos ao mesmo tempo. Ou seja, ela fala da leitura como uma espécie de violência, né? Então há algo de disruptivo na leitura. O texto não necessariamente está ali para te confirmar, para lhe fazer concessões, né? O texto muitas vezes está ali, e a literatura da própria Virginia que o diga, né? Para te desafiar, para te desestabilizar um pouco. E aí, já que a gente está falando de poesia, já que a carta de Virginia foi escrita para um poeta, aqui no romance tem um momento maravilhoso em que o Orlando, já na sua versão feminina, né, a Orlando, vai encontrar o poeta Alexander Pope. E aí o narrador dessa biografia ficcional, que é Orlando, vai fazer uma descrição sui generis do poeta. Ele vai dizer o seguinte: o poeta é o Oceano Atlântico e um leão reunidos numa só pessoa. Enquanto um nos afoga, o outro arranca pedaços. Caso sobrevivamos aos dentes, sucumbimos às ondas. Um homem capaz de destruir ilusões é tanto um animal selvagem quanto uma inundação. As ilusões estão para a alma como a atmosfera para a terra. Elimine aquele ar gentil e a planta morre. As cores esmaecem. A terra sobre a qual andamos se transforma em cinzas ressequidas. Pedras ardentes queimam nossos pés. A verdade nos destrói. A vida é um sonho. É o despertar que nos mata. Aquele que de nós rouba os sonhos, também nos rouba a vida. Olha que pesado. A gente tem que levar em consideração, claro, que o Orlando é um livro sarcástico e irônico para caramba. Mas não deixa de ser uma visão do poeta, do texto, do fazer literário, como algo que incita uma certa violência, que causa uma ruptura, que bate bastante com a descrição de leitura que ela fez aqui nesse artigo, né? Então acho que a Virginia estava muito consciente desse caráter de leitura como alteridade, né? E de algo que nos convida a uma espécie de desestabilização. Esse artigo está presente nessa coletânea chamada O Valor do Riso e Outros Ensaios, que saiu pela antiga editora Kozak Naif. E é um texto delicioso, que eu não sei se vocês vão conseguir encontrar em outros lugares, se fica aí o apelo para as editoras, porque é um textinho muito gostoso, talvez seja possível encontrá-lo em inglês, não sei. Mas achei que era um diálogo interessante para fazer com as cartas do Rio, que aí as 5 dicas de escrita da nossa querida, maravilhosa Virginia Woolf. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Ótimas leituras para todo mundo, beijinhos e até a próxima. Tchau!